tarde, todo mundo. Eu sou Mathieu Ferreira. Trabalho eu trabalho pela Givaudan, que é uma empresa, uma casa de fragrância que colabora com a Renaudê já faz algum tempo no desenvolvimento de fragrâncias. E eu estou aqui com você, estou bem feliz, aliás, com esses tempos um pouco difíceis que a gente está passando. Quanto mais a gente consegue se aproximar um dos outros, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, eu estava conversando com o pessoal aqui da Renaudê e a gente está sempre com essa conversa de conseguir ajudar vocês, trazer cada vez mais conselhos, trazer mais dicas para ajudar vocês no vosso trabalho do dia a dia, que é vender fragrâncias. E a gente está sempre se questionando sobre como seria o suporte que a gente pode trazer para vocês para fazer essa experiência de vender fragrância cada vez mais simples, mais eficiente, sobretudo. E o que eu acho muito importante é vocês se sentirem confortáveis em vender fragrância. A gente está sempre... Foi a pergunta, então, que foi passada para mim. Realmente, Matheus, quais seriam as suas dicas como profissional da indústria de fragrância, que todos os dias mexe com frasco, cheirando, então, que é o meu trabalho, né? Então, tem uma expertise nisso. Mas as pessoas que revendem as fragrâncias, como vocês, por exemplo, não necessariamente. E a gente gostaria realmente de entender quais são as dicas que eu poderia passar para vocês serem mais confortáveis. Eu acho que a palavra é essa mesma, ser mais confortável para vender fragrância, já que não é um suporte, um produto que necessariamente vocês conseguem entender, às vezes, muito bem, porque tem sempre esse mistério por trás de como é que uma fragrância é feita. A gente sempre está com sempre passa essas ferramentas para você de pirâmide olfativa, de classificação olfativa, se a fragrância é um floral cítrico, ambarado, tudo isso, mas às vezes a gente tem essa sensação que isso não necessariamente ajuda muito você, ou até às vezes pode atrapalhar um pouco mais, porque vocês não estão muito confortáveis, não entendem bem o que isso representa. E uma coisa que eu queria realmente poder passar para você é explicar como é que funciona essa coisa de fragrância, do cheiro, do reconhecimento de fragrância. E para mim, um bom vendedor de fragrância é uma pessoa que tem claramente na sua cabeça cada fragrância categorizada, classificada, mapeada, mas do seu próprio jeito, para que justamente quando você estão na frente de um consumidor, de um cliente que está procurando uma fragrância, quando ele passa para você informações, detalhes sobre o tipo de fragrância que ele está procurando, que essas informações ela ajuda imediatamente a você ter a imagem de é essa fragrância que eu tenho aqui na minha cabeça que corresponde ao que ele está procurando. Só que muitas vezes a gente fala de uma fragrância que cheira rosa, flor laranjeira, lavanda, vanila, e todos vocês talvez não sabem o que cheira a lavanda, não sabem reconhecer a fragrância, essa nota na fragrância, e não se sentem confortáveis com esse tipo de argumentos para vender fragrância. O que eu acho muito importante explicar é que a parte de descrição de fragrância é uma coisa complexa, porque ela envolve o olfato. E o olfato ele é um sentido muito à parte dos outros, para mim. Quando você pensa em todos os sentidos que a gente tem, que é a vista, o ouvido... Eu peço desculpa desde já, eu sou francês, então tem algumas palavras que vão falhar, mas eu acho que no todo a gente consegue se entender. Mas o tato, o paladar, a vista, são sentidos pelos quais existe um vocabulário muito descritivo. Se eu falar para você que uma cadeira ou uma mesa é preta, tem pouca chance de você me contradizer, né? Então, porque a gente concorda, a gente vê através do olhar, a gente tem esse referencial de cor que é o mesmo para você e para mim, não envolve necessariamente um impacto cultural nisso, então a gente se entende. Então, se eu falar de uma coisa que é azul, preta, redonda, luminosa, você entende como é que esse é um vocabulário diretamente linkado ao sentido da vista. Se eu falar de doce, salgado, amargo, você entende que eu estou vendo isso através do sentido do paladar. Se eu falar de suave, áspero, picante, bem, picante pode ter vários sentidos, né? Pode ser paladar, pode ser tato, mas a gente consegue se entender com o contexto rapidamente, a gente entende o que você está falando. No caso do paladar, do olfato, desculpa, no caso do olfato, não existe
nenhuma palavra, nenhum adjetivo que serve para descrever espontaneamente um cheiro. Não existe. Se vocês pensarem bem, não existe uma palavra de vocabulário que seja especificamente relacionada ao sentido do olfato. Então, o que a gente faz na nossa indústria também, e no nosso dia a dia, a gente empreste descritivos dos outros sentidos para descrever essas fragrâncias. Nossa, essa fragrância é luminosa. Nossa, essa fragrância é doce. Ninguém experimentou a fragrância provando a fragrância. Como que você sabe que ela é doce? Não. Cheirando, ela remete para você uma dimensão de doce e, de novo, aí vai impactar qual é a sua percepção do doce. O que é doce para você? Tem algumas pessoas que acham que a menta é doce. Tem alguns aspectos da menta que é doce, outros que não vão ver esse aspecto doce na hortelã, por exemplo. Então, doce, quando a gente se refere ao olfativo, é muito subjetivo. Então, justamente porque a gente saia de um registro descritivo nos outros sentidos, que aí todo mundo divide, todo mundo se entende, todo mundo concorda, a gente passa para um registro subjetivo, no caso das fragrâncias, e aí que entra o problema de entendimento das pessoas. Ao mesmo tempo, eu acho que é isso que cria essa magia em volta do mundo de perfumes e que cria esse mistério em volta da fragrância, porque fica uma incógnita, porque falar de fragrância, descrever fragrância é uma coisa meio que todo mundo não se entende, que fica misterioso nesse aspecto. Então, uma das coisas que e é por essa razão que quando a gente vai descrever uma fragrância, muitas vezes a gente se refere a elementos subjetivos, que muitas vezes podem se referir a algumas lembranças que a gente tenha. Nossa, essa fragrância ela remete o cheiro da casa da minha avó. E, por remeter o cheiro da casa da sua avó, por exemplo, ela pode trazer todas as emoções que vêm junto. Se você gostava muito de ir para a casa da sua avó, se a sua avó cozinhava bolinho de chuva para vocês nos dias frios, e que tudo isso cria recordações, emoções positivas, então essa fragrância que remete o cheiro da casa da sua avó pode ser uma fragrância que você vai gostar, que você vai achar prazerosa. Agora, se foi mais traumático ficar em casa da sua avó, então talvez essa fragrância ela possa não ter uma evocação tão boa. E isso, muitas vezes, estou falando do caso da casa da avó, às vezes as pessoas nem conscientemente nota que essa fragrância remete com o cheiro da casa da avó, mas o seu inconsciente, que tem esse cheiro gravado na memória, ele vai se ativar e, às vezes, trazer esse resultado, trazer essa mesma sensação de desconforto ou de conforto. Então, tudo isso é que leva a essa complexidade sobre as fragrâncias. Então, agora, para voltar no nosso tópico de hoje, que é como é que eu posso vender uma fragrância, é muito importante para cada um. Esse é um exercício que realmente eu recomendo para vocês, que para cada fragrância do seu portfólio, que são bastante, eu sei que é um trabalho bastante grande, mas o que eu gostaria que vocês fizessem, e é um pouco isso que a gente vai iniciar hoje, é que para cada fragrância você tenha a sua própria biblioteca de memorização dessa fragrância. Então, para isso, é muito simples, gente. A gente precisa ter a fragrância conosco, por isso que eu acho que vocês receberam uma mensagem, né, para poder assistir a palestra de hoje. A minha recomendação era que vocês tivessem as 4 fragrâncias que a gente vai rever hoje, vai cheirar hoje, para você poder cheirar ao mesmo tempo que eu, enquanto eu estou falando, porque isso vai ser muito importante você ouvir ao mesmo tempo que vocês estão cheirando. Então, o que é importante para você ser eficiente nessa venda de fragrância é você ter o seu próprio referencial de imagem em relação a essas fragrâncias para poder vender elas depois da melhor maneira. Como eu falo sempre, não existe uma descrição olfativa correta por essa própria explicação que eu passei, que tudo é subjetivo. Existem várias. A única que vai ser verdadeira vai ser a de você. Se você acreditar nessa fragrância, no você falar sobre essa fragrância, essa é a única maneira de você conseguir convencer uma pessoa que está na sua frente para vender a fragrância. Se você falar que achar que uma fragrância é super sensual e você quiser falar de sensualidade chegando a essa fragrância, pode ser que a outra pessoa não acha ela sensual. Então, não é porque você tem um argumento bem feito e você tem uma convicção em cima dessa fragrância que a outra pessoa
vai concordar ou que tudo que você falar vai fazer eco na cabeça dela, que ela vai realmente concordar com as imagens que você está lançando para ela. Então, isso vai fazer que depois, não, ok, mas no final não gostei, não. Mas isso pode acontecer, não tem problema, mas pelo menos você vai ter vendido da melhor maneira e você vai ter aumentado as suas chances que realmente a venda se faça mesmo. Então, de novo, pegando as fragrâncias, vai ser muito importante vocês anotarem as suas próprias conotações. Eu vou pegar algumas fragrâncias, eu vou pegar ela, vou falar para você o que essas fragrâncias expressam para mim, para você entender qual é o esquema. Algumas coisas vocês não vão concordar, e está totalmente certo isso. Algumas, quando eu falar isso, ao mesmo tempo que você estiver tirando, nossa, vai fazer um match, vai parecer evidente para você. Então, isso quer dizer que um argumento que realmente fala para você, então você tem que guardar ele. Isso vai ajudar você a lembrar a fragrância através desses descriptores, e a partir disso, você vai conseguir montar realmente essa biblioteca olfativa que eu falo na sua cabeça para vocês venderem as fragrâncias da melhor maneira depois. Ok? Então, Marcelo, a gente vai começar com a primeira fragrância. O que a gente vai sugerir para você hoje é que a gente vai passar por 4 fragrâncias diferentes. Aquela fragrância são 4 fragrâncias femininas. Inclusive, a gente está vendo o Dia das Mães chegar, então a gente acha interessante fazer um foco em fragrâncias femininas. Essas 4 fragrâncias são fragrâncias que foram desenvolvidas e criadas pela minha empresa. Então, a gente conhece elas muito bem. Então, para cada fragrância, a gente vai começar com um vídeo da fragrância do lançamento, vídeo que vocês devem conhecer, mas é bom para se ambientar um pouquinho. E depois vai aparecer a pirâmide olfativa. É sempre bom ter ela como suporte, mas de novo, a gente não vai focar só nela. E depois a gente vai começar a cheirar. E depois de cada fragrância, antes de passar de uma fragrância para outra, a gente vai deixar um tempinho para vocês, entretanto, poder fazer as suas perguntas. A gente vai responder elas depois de cada fragrância da sequência seguinte, ok? Eu não consigo ouvir você, mas eu suponho que está tudo ok. Marcelo? Ok, vamos. O inesperado pode ser incrível. Então, em relação a Spot, como vocês viram, então, eu não vi, mas eu lembro de cabeça como é que era o vídeo. Então, a gente está querendo ambientar essa fragrância num contexto de sensualidade, de atração. Bom, isso é um discurso que eu acho bacana, porque tem muitas pessoas que são receptivos a esse tipo de
de argumentos, né, para comprar a fragrância e decidir e chamar a atenção para uma fragrância. Agora, para mim, o que eu acho importante são, deixa um tempinho para vocês pegarem a fita para poder molhar a fragrância. Marcela, as pessoas estão ouvindo a pirâmide agora? Sim? Ok. Então, o que é muito importante então, com essa fragrância é o seguinte: para mim, essa fragrância ela é um floral, mas um floral mais intenso. Então, a gente às vezes chama isso de floriental, porque ele tem uma nota mais envolvente, mais no fundo. Mas isso, eu falei para você que a gente não falaria necessariamente desse tipo de adjetivos, a gente vai entrar mais em tipo de evocação. Para mim, essa fragrância, ela me remete imediatamente uma coisa bem simples, mas é uma framboesa esmagada. Sabe? Você pega uma framboesa, você esmaga entre as mãos e esse cheiro de fruta intensa, doce que aparece, para mim é isso que vem primeiro com essa fragrância. Então, todo esse lado sensual, de atração, toda essa atração dessa mulher, para mim ela vem através dessa nota framboesa, que dá esse lado delicioso, que dá vontade de quase de beijar, para não falar outra coisa, né? Então, eu acho que isso pode ser uma entrada muito importante para vocês, para pessoas que buscam esse lado muito colorido. Para mim, essa fragrância me remete à cor rosa, um rosa fúcsia, quando cheiro ela. Imediatamente tem essa cor que aparece, então isso também me ajuda a reconhecer ela. Quando pego várias fragrâncias, cheirando o primeiro impacto dessa nota suculenta, frutal, de framboesa, essa cor rosa que eu vejo que aparece na minha frente quando eu estou de olhos fechados, cheirando. Isso que me ajuda a criar o meu referencial pessoal. Pode não ser o seu. Para mim, cheirar a cor rosa, para outras pessoas pode cheirar outra cor. Não importa. O importante é que para você faça sentido. Então você precisa anotar essas coisas para você depois poder decorar e ajudar na memorização. Mas, de novo, ela tem essa nota frutal, framboesa, também tem uma nota lixia. Eu coloquei também essa imagem, porque a nota lixia ela tem esse lado um pouco, eu ia falar sparkling, que é uma palavra em inglês que a gente usa como descritivo, mas ela é muito borbulhante. Ela tem esse lado um pouco que puxa a fragrância para cima. Inclusive, quando eu sinto uma fragrância, para mim, eu visualizo uma forma. Então, para mim, quando ela tem muita saída, eu vejo uma fragrância muito vertical. Tem essa saída que a fragrância ela vem até você, não uma fragrância assim só redonda que você vai atrás. Não, essa fragrância ela vem até você. Então, é importante também ter essa sensação, conseguir quando você sente a fragrância, se é uma fragrância mais calma, mais discreta, ou se é uma fragrância que se impõe a você mesmo. Tudo isso ajuda também a ser um descritivo que funciona. Então, depois você tem que entender, essa fragrância para você ela é mais sensual, ela é mais fresca, ela é mais confortável. Por que razão? Eu gosto também desse fundo, o fundo dela com essas notas mais de âmbar e vanila. Ok, tem âmbar e vanila na pirâmide, mas isso representa o quê? A fragrância tem esse lado mais redondo no fundo. A vanila e o âmbar, eles trazem esse aconchego, esse conforto, com uma certa sensualidade. Não é uma camisa de algodão, é mais quase um sweater de cashmere, uma coisa muito mais envolvente, confortável. Então, ela me remete tudo isso também. E, bom, ok, depois tem uma dimensão floral, com certeza. Essa floralidade que tem no meio, esse lado, essa dimensão um pouco mais pétala, eu quase estou sentindo as pétalas quando eu estou cheirando essa fragrância. Então, essa pétala, ela ajuda na expressão dessa feminilidade, com mais ou menos sensualidade, dependendo das pessoas. Se para você as notas florais trazem isso ou não, lá e através de notas mais de violeta, de rosa. Então, isso ajuda ou não para vocês entenderem esse aspecto. Então, luminoso, frutal, a cor rosa, verticalidade, projeção, que está um certo frescor também. Esse fundo um pouco mais doce, de âmbar, de vanila. Tudo isso são os elementos que devem ajudar você a reconhecer no futuro, quando vocês estiverem cheirando a cegas, a fragrância, reconhecer a fragrância que a gente está cheirando.
Outra dica que eu queria passar para você é como decorar uma fragrância. Isso é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente vê, como de novo, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente solicita muito mais o sentido do visual. A gente tá numa era, numa sociedade muito visual, tudo que a gente vê através do filtro dos olhos. Então, quando a gente quer cheirar uma fragrância, ou um cheiro, nem precisa ser uma fragrância, um cheiro. Eu vejo isso muito evidente, por exemplo, com exercício, com especiarias e com fruta. Se eu passo uma essência, por exemplo, de qualquer, de uma pimenta, por exemplo, essência de pimenta preta, eu peço, tenta reconhecer o que é isso. A pessoa ela vai pegar e como é que a gente funciona? As pessoas que não estão habituadas a cheirar fragrância ou a tentar reconhecer, a nossa memória ela funciona igual no Tinder. É assim, ó. Você está com uma imagem, você está com um elemento e você só vai conseguir reconhecer ou ter a certeza do que você está cheirando no momento que o que você está cheirando fizer match com uma imagem mental que você está cheirando. Então, as pessoas elas funcionam do jeito seguinte: essa fragrância, eu conheço. E as pessoas ficam atreladas e não conseguem achar o que é, porque elas tentam visualizar o que elas estão cheirando. E quando você não tem metodologia, você vai repassando um por um tudo que você tem na cabeça até conseguir o match. Então a pessoa está, o que é isso? O que é isso? Não consigo. Porque na cabeça dela ela está pensando, é rosa? Não. É maçã? Não. É baunilha? Não. Então, nesse ritmo, isso pode demorar muito tempo. E por isso que muitas vezes a pessoa, nossa, eu sei o que é, e logo que você me fala o que vai ser, eu vou reconhecer, vai ser evidente para mim. Então a pessoa está aqui e eu falo pimenta, e quando eu falo pimenta, a pessoa tem a imagem da pimenta que aparece, cheira a pimenta, faz match e você reconheceu. E assim que a memória funciona. Só que, de novo, se você fizer um por um, você vai demorar anos e anos para cada fragrância, então você vai perder tempo. Então, como é que a gente faz, os profissionais fazem para decorar justamente as matérias-primas? Do mesmo jeito que eu pedi para vocês fazerem com as fragrâncias, a gente faz igual com as matérias-primas para tentar criar a nossa coleção, a nossa biblioteca de cheiros para reconhecer. Então, a gente cria, para cada ingrediente, a gente tem justamente bem claro esses descritivos, mais ou menos profissionais, se eu posso falar, para mim, essa fragrância ela é muito luminosa, ela cheira, eu vejo uma direção suculenta, frutal, então eu vejo que é uma fruta. Agora, se é uma fruta, eu vou classificar ela. É uma fruta amarela, uma fruta vermelha, uma fruta verde, é mais uma fruta amarela. Beleza. Então, uma fruta amarela, beleza. Essa fruta amarela, ela é mais suculenta, seca, ela é mais suculenta. Ela me remete a essa nota de ela é amarela, fresca, suculenta e, por exemplo, no meu caso, para diferenciar entre a maçã e a pera, para mim a maçã ela me remete ao lado de a polpa da maçã, ela é super lisa, super limpinha, e para mim quando a polpa da pera ela é mais granuladinha. E quando eu cheiro, eu sinto essa diferença de granulado de mais liso. Então, quando eu pego essa dimensão mais granuladinha, eu sei que, poxa, é a pera. Então, a nossa memória, para reconhecer, ela funciona como um funil. Quando a gente pega um ingrediente, a gente faz por eliminação para focar e chegar mais rapidinho na imagem. Quando a gente chegou na imagem, identificou a imagem, a gente fala, olha, será que é pera? E cheirando, e a nossa cabeça faz o link imediatamente. Então, é bom vocês começarem a classificar todos os ingredientes, ou os perfumes nesse caso, para justamente conseguirem funil, fechar e não começar do zero, revisando todas as matérias-primas, todas as notas que você conhece, uma por uma, porque senão vai demorar para sempre. Então, a fragrância, ela é mais floral, mais frutal, mais amadeirada, mais doce? Sim, não. Mais frutal. Nos frutais, mais verde, mais amarelo, mais vermelho? Mais vermelho, beleza. Nos vermelhos, ela é mais azeda, doce? Ela é mais doce. E assim para chegar até a nota final. Isso e com as fragrâncias é a mesma coisa. Aquela que a gente está falando agora, essa fragrância, ela me remete mais a lado frutal framboesa? Ok. Frutal framboesa? Mas como fragrância frutal framboesa, eu tinha os potes feminino, por exemplo. Ótimo. E assim você vai reconhecer.
Espero que fui claro o suficiente. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Rita, que está perguntando se tem a possibilidade de ter alteração de cheiro em função do tipo de pele e o tipo de clima. Então, são duas coisas. Em termos de tipo de clima, eu não vou dizer que isso vai alterar o cheiro da fragrância, mas é verdade que a umidade ajuda ou não a fragrância a exaltar. Assim, quanto mais, não sei se vocês já notaram, mas quando você está com fragrância, por exemplo, você aplica a fragrância no punho aqui, no decorrer do dia você tem tendência a começar a esquecer dele, e, por exemplo, você vai lavar as mãos, lava as mãos, pô, e de repente a fragrância ela se lembra para você, a você. Isso porque a umidade, a água, ela é um exaustor de cheiro também. Por isso que quando você faz uma fragrância, dentro do frasco você tem o concentrado, você tem álcool e um pouco de água também, porque a água ela também ajuda, também com o etanol também, mas ela ajuda na difusão da fragrância. Então, quando você está num ambiente super úmido, o ar está carregado com umidade, com água, isso ajuda, às vezes, sim, a fragrância a ser mais presente. Eu não vou falar que vai alterar a percepção olfativa, vai ser mais da intensidade. Agora, o tipo de pele, definitivamente. Eu acho que a gente viu que o pH da pele, ou até o microbioma, está muito na moda a gente falar disso, de coisa de microbioma, o microbioma da pele, ele tem uma interação com ingredientes. E, por exemplo, eu tenho uma amiga avaliadora, que é uma ótima avaliadora para cheirar fragrância, para desenvolver fragrâncias comigo, só que ela tinha a pele mais ruim para tudo que era notas verdes. Tipo, era impressionante. Tipo, sempre tinha uma nota um pouco verde, uma fragrância na pele dela, puxava e a fragrância ficava com cheiro de água do vaso de flores. Então, sim, definitivamente o tipo de pele pode ter um impacto. Tem uma fragrância que eu adoro, por exemplo, que é o CK1, da Calvin Klein. Essa fragrância na minha pele é um desastre. E quando eu cheiro ela a outras pessoas, poxa, mas o que você está usando? Está muito bom mesmo, hein? E a pessoa, eu segui o ano. Poxa, verdade, essa fragrância que está muito bom, nos outros pessoas comigo está ruim. Então, sem dúvida, tem. Por isso que a gente sempre fala que quando você compra uma fragrância, é muito interessante fazer um primeiro filtro, uma primeira escolha em fitas para você já ver um caminho olfativo, um caminho que você gosta, mas nunca comprar só a partir disso. Você precisa aplicar na pele e viver com ele algumas horas para ver como é que ela se expressa, como é que ela reage na sua pele. Isso definitivamente. Espero que eu tenha respondido da minha maneira. Tá. Então, aqui tem uma outra pergunta da Jaqueline que fala em relação a oleosidade da pele, ou óleos no geral, e peles mais ressecadas têm tendência a fixar menos fragrância, e que as peles mais hidratadas, as mais oleosas, têm tendência a fixar mais a fragrância. Isso é totalmente real. Inclusive, a gente sempre recomenda uma hidratação, por isso que às vezes a fragrância e o leite corporal na mesma linha para aplicar em duo funciona super bem. O que acontece se você olhar do lado microscópico da pele, a nossa pele ela é coberta por células mortas. As células que estão na superfície da nossa pele são células mortas. Então, quando a gente está com a pele ressecada, a gente tem um acúmulo de células mortas na superfície da pele muito grande. Em proporção maior quando ela está hidratada. Também não é abissal, mas faz uma diferença. Então, quando você está com a pele ressecada, você acaba espreando uma fragrância em cima de células mortas, que são células que você não pode ver, que são microscópicas, mas que têm uma tendência a sair no decorrer do dia de maneira muito mais rápida. Então, se a fragrância foi aplicada em cima de células que não estão fixadas ao seu corpo, vamos dizer assim, no decorrer do dia elas vão soltar, elas vão cair e levar a fragrância com ela. Se você está com uma pele mais hidratada, mais hidratada, então com as células mortas, isso quer dizer que as células mortas superficiais estão em quantidade muito menor, então
a fragrância vai fixar em cima da pele de maneira muito mais duradoura no decorrer do dia. Então, sim, uma pele hidratada, ela vai... Agora, a parte oleosa é outra coisa. Porque quando você tem a pele oleosa, isso tem que encontrar a tendência a absorver os cheiros. Então, ele vai permanecer muito mais tempo. O melhor fixador de cheiro são as gorduras. Eu acho que você já fez o experimento de deixar, por engano, um dia, manteiga aberta e peixe na geladeira. Depois de um dia, a manteiga, ela pegou todo o cheiro do peixe. Porque ela absorve o corpo gás. Mesma coisa com leite, mesma coisa com azeite. Tudo que gordura, corpos grassos, fixa cheiro. Então, eu queria... vamos passar para a fragrância seguinte. No decorrer da próxima fragrância, a gente vai ver no filme, enquanto eu estiver fazendo e falando os descriptivos para mim dessa fragrância, não hesitem vocês também a mandar no chat palavras, adjetivos, o que essa fragrância remete, o que você está sentindo, para a gente dividir. É muito interessante a gente compartilhar. Vocês vão falar algumas coisas, eu posso falar, olha, eu entendo super, para mim também, não, essa eu não peguei, mas é interessante para vocês verem que realmente esses descritivos são bem pessoais, ok? Então agora a gente vai com o segundo vídeo, outra fragrância, que é o hype feminino. Estou de volta de novo. Então, a gente está agora chegando no hype for Her. Isso é uma fragrância que eu acho que, quando eu falo muitas vezes com as pessoas, as pessoas não pensam de cara nessa fragrância. Eu acho que é uma fragrância que teve... uma fragrância que ganha realmente a ser conhecida, porque eu acho que ela tem uma assinatura fantástica. Então, essa fragrância, quando vocês peguem essa fragrância, eu acho que ela tem uma evolução muito rápida. Quando vocês aplicam, eu acho que vocês devem ter aplicado, no início, começa muito rapidamente com uma nota fresca, quase um pouco cítrica, de mandarina, lixia também. Tem essa coisa bem borbulhante, fresca que vem na saída, e ela parece, por essa razão, ela parece uma fragrância mais jovem, mais enérgica. Só que depois, muito rapidamente, ela cai num universo floral muito mais envolvente, super confortável. Para mim, essa fragrância, quando eu fecho os olhos, eu vejo branco. Ela cheira branco. Um branco leitoso, um branco, mas de uma dimensão, num aspecto muito positivo. Não é um branco frio, um branco quase bem envolvente. Tem bem essa dimensão. E para mim, por isso que eu coloquei essa imagem, ela me remete leite de amêndoa. Para mim tem essa coisa leitosa, cremosa, essa dimensão um pouco amendoado no fundo, que dá esse um pouco levemente gourmand, um pouco doce, dá vontade também de morder, de beber ou de comer. Então, essa fragrância, para mim, ela tem essa dimensão, essa dualidade, essa tensão, com essa nota de cima mais fresca, mandarina, cítrica, fresca, e esse fundo muito mais envolvente, cremoso. Então, tudo que é cremoso, para vocês saberem, de bastidor e as dicas, é um lado musk, que a gente tem, um lado vanilla, um lado de sândalo também, que é uma madeira que traz uma dimensão bem cremosa, madeirada, e o sândalo ele ajuda também nessa dimensão um pouco mais, pelo amadeirado, pela essa nota um pouco mais amendoada,
E uma outra nota que tem lá, que é uma nota que se chama heliotropina, que é uma nota que tem justamente essa dimensão um pouco mais amendoada, que a gente usa bastante em perfumaria. Então, sim, para mim, essa nota é jovialidade, ela é jovem, alegre, energética, mas ele tem esse fundo mega aconchegante, que para mim traz uma certa sensualidade. Um conforto, uma coisa bem nítida. Inclusive, que engraçado, quando eu falo de um pouco, ela tem quase também um lado um pouco talcado também. Para mim, ela tem um lado talcado, inclusive quando a gente aproxima a fita de perto, às vezes tem a sensação para não respirar forte demais, porque tem um pozinho que poderia de repente entrar. Nossa, eu estou ouvindo o que eu estou falando, vai ser censurado. Mas parece que realmente ela está com esse lado um pouco talcado, que se eu respirar muito forte, eu vou engasgar com uma poeira alguma. Então isso também, esse é pode ser insignificante para você, para mim isso me ajuda muito a conhecer essa fragrância, essa sensação que eu tenho cheirando ela. Se você compartilhar essa sensação, esse ressentido, desculpa, então anota. Se não for, descarta. Não, você só pode anotar coisas que realmente você acredita 100% e, sobretudo, com essas sensações que eu falei para você, esse aconchego, desse lado jovem, moderno, aconchegante, uma pessoa de bom índole, por exemplo. Se isso fizer sentido para você, usa. Se não for, busca os seus próprios aditivos. Tem mais perguntas, Marcelo? Uhum. Então, tem aqui uma pergunta perguntando se a origem étnica da pele, pele mais morena ou pele mais branca, tem fixação mais ou menos forte. Vou ser honesto com você, eu nunca ouvi pesquisa falando disso. A gente tem pesquisa, não pesquisa, porque eu venho da França e essa coisa de classificação por etnia é uma coisa proibida por lei. Então, a gente não pode fazer classificação das pessoas por etnia. Então, talvez que em outros países seja possível, mas, por exemplo, por experiência, a gente vê que as peles morenas, em relação às peles brancas, fazem que a fragrância reaja de uma maneira diferente. Mas, de novo, não é mais forte ou mais fraco, é mais que porque eu acho que está linkado também com o tipo de proteínas ou de microbioma que a gente tem na pele, o tipo de pH. Então, eu acho que não é uma questão de cor de pele, mas é mais uma questão de novo, diferença de composição de microbioma e de pH da pele das pessoas. Agora, saber se as peles morenas ou as peles brancas têm uma tendência por estar mais na mesma categoria, ou mesmo tipo de microbioma, ou mesmo tipo de pH, isso é uma coisa que eu vou ser honesto com vocês, eu não sei. Mas que realmente pele entre diferentes etnias eu já notei que realmente tem diferenças. Agora, chegar à conclusão se é por causa da etnia em si ou porque isso representa uma composição de pele diferente, que poderia ser tão diferente entre duas pessoas morenas que entre uma pessoa morena, pode ter mais diferença entre duas pessoas morenas que entre uma pessoa morena e uma pessoa de pele mais branca. Então, não necessariamente isso leva a algumas conclusões científicas em relação a isso. Então, tem a Rita que está perguntando quantas fragrâncias a gente consegue cheirar, acho que na sequência, eu acho que era essa a pergunta, sem sentir cansaço. Então, vou ser honesto, isso vai muito da experiência. Eu consigo cheirar 25, 30 fragrâncias sem problema. Pessoas menos experientes talvez possam saturar muito mais cedo. Tem uma coisa também que para poder... o problema não é tanto ficar com dor de cabeça, é a saturação olfativa. O nervo olfativo, ele é um nervo... ele funciona com estímulos elétricos, como qualquer outro nervo, né? Agora vamos fazer uma experiência. Se eu pegar a sua mão, eu bato forte na sua mão, dói. Tem os nervos
receptores que pegaram esse choque e mandaram mensagem. Não. Se eu bater, ai, dói ainda. Se eu bater uma sequência de vez forte, vai chegar um momento que eu não vou sentir mais nada. Isso por quê? Porque o meu nervo ficou insensibilizado. E muitas vezes é o que a gente chama de... eu esqueci o nome, mas tem um nome para isso. Então, que você chega a saturação. Não consegue, o nervo ele não consegue receber mais e processar e analisar o sentido. Então, fica inerte. Com o nervo olfativo é exatamente a mesma coisa. Só que aí, o nervo olfativo não é com o fato de receber, ele é muito mais seletivo do que isso, ele é receptivo a uma molécula olfativa. Então, se você pega muitas fragrâncias no mesmo registro olfativo, muitas fragrâncias que cheiram, por exemplo, vamos pegar muitas fragrâncias que todas têm vanila. Então, você vai cheirar a primeira fragrância que tem vanila, ok, cheirei. Pega uma segunda fragrância que também tem vanila, ela é diferente, mas ela tem também vanila. Ah, peguei. À medida que você vai cheirando, a faceta vanila, o seu nervo olfativo vai ser menos receptivo ao cheiro da vanila. E uma fragrância, e por isso que às vezes você fala, nossa, mas essa fragrância eu já tinha cheirado, nunca cheirei ela desse jeito, não estou reconhecendo. Sim, porque você só vai pegar um espectro dela, e a vanila, por exemplo, você pode não pegar porque o seu nervo ficou insensível à vanila, porque você cheirou muita vanila antes. Então, é por isso que a gente fala, você deve ter ouvido, do grão de café, porque o grão de café ele teria algum efeito saneante, vamos dizer, porque a composição do café ele tem muitos elementos químicos que a gente não acha em outras matérias-primas. Então, por isso que tem muitas matérias-primas específicas no café. Então, quando você está cheirando algumas coisas, cheirando café permite dar um break, uma quebrada na sequência de coisas que você estava cheirando. Isso permite mais ativar o nervo olfativo em outros receptores específicos do café, que você dificilmente vai encontrar em outras fragrâncias. E é por isso que depois isso permite fazer uma quebra interessante antes da avaliação de várias fragrâncias. Agora, a parte mais de dor de cabeça, está me enjoando, isso é pura prática. Você vai se acostumando. Então, não se preocupa, quanto mais você cheirar, mais você vai ficar confortável e mais você vai conseguir aguentar chegar a várias fragrâncias seguidas. Ah, entendi. O Marcelo está me falando que vocês estão mandando e concordando com essa nota mais talcada que vocês estão sentindo na fragrância. Agora, vocês conseguem sentir esse contraste entre uma nota muito mais fresca, cítrica, que no caso é mandarina, mas talvez vocês não precisem necessariamente identificar que é mandarina, mas essa nota mais fresca, cítrica, borbulhante na saída, e depois que mergulha nessa nota mais leitosa, cremosa e talcada. Se você, para mim, é realmente a descrição do jeito que eu percebo da saída até o fundo, essa fragrância. E desse jeito que eu estou reconhecendo ela quando eu cheiro às cegas. Outra pergunta. Então, tem alguém aqui perguntando se durante esse momento de isolamento, como é que a gente consegue vender mais fragrância? Então, eu acho que para conseguir fragrância, como a gente falou, mais do que outro produto, ele é um produto que envolve mais esse lado emocional, né? Então, quanto mais você conseguir interagir emocionalmente com as pessoas, melhor. Agora, a distância, se as pessoas não têm... É por isso que, às vezes, a pessoa ela pode não ter as fragrâncias com ela, então, talvez fica mais difícil conseguir interagir do jeito que a gente está interagindo. Eu estou comentando fragrâncias, mas vocês estão chegando ao mesmo tempo. No caso do isolamento, a pessoa, dos seus contatos, dos seus clientes regulares ou não, talvez você não tenha... Eles não tenham essa proximidade com o produto final. Então, é por isso que eu acho que pode ser justamente um bom momento de não focar diretamente na fragrância,
com o cheiro em si, mas entender muito mais o que as pessoas estão procurando numa fragrância. Quando você está com essas pessoas, você pode questionar, você pode... eu acho que é muito mais fácil por telefone, porque as pessoas não gostam de preencher folhas. Eu acho que essas coisas as pessoas gostam mais de interagir, né? Então, eu acho que justamente, se vocês conseguem aproveitar esse tempo de isolamento para fazer mais a fundo o processo de venda, tentar entender melhor o que a pessoa procura, porque, de novo, com essas fragrâncias que a gente está cheirando, o meu conselho seria você fazer esse exercício com todas as fragrâncias. E se você conseguir classificar, ou na sua cabeça, ou até por escrito, às vezes tem pessoas que funcionam muito mais por escrito, classificar essas fragrâncias. Para mim, essa fragrância ela é mais, realmente ela tem mais essa sensualidade, eu vejo mais esse lado frutal, eu vejo para uma mulher mais introvertida, que busca, ou então uma mulher muito mais exuberante. Em função do tipo de as pessoas que você vai conseguir falar, você vai conseguir fazer essas perguntas para ela. O que você busca numa fragrância realmente? O que ela te traz? Por que você se perfuma? Às vezes, falar a pessoa o que você busca numa fragrância é mais difícil. Se você falar uma pergunta que vai chegar a mesma resposta, você fala, o que você busca usando uma fragrância? Por que você usa a fragrância? Você fala, porque eu vou trabalhar, é importante eu conseguir projetar uma imagem mais de segurança ou uma imagem de sedução, porque não, dependendo do tipo de trabalho, só você precisa convencer, então você precisa ter... Ou então, não, eu gosto de usar fragrância quando eu estou em casa, isso me permite criar um ambiente de conforto ao meu redor. Isso vai ajudar, com esse discurso, a fazer um link com as fragrâncias que você já avaliou e que você classificou. E se essas fragrâncias que vocês cheiraram trouxeram para você essa coisa de aconchego e conforto, então, para depois recomendar para essa pessoa, tem mais chance dela sentir a mesma coisa, esse mesmo sentimento, essa mesma sensação que você. Então, eu acho que esse isolamento ele pode ser uma oportunidade, justamente já que a gente tem mais tempo, a gente pode passar mais tempo com as pessoas, já que as vendas são mais complicadas, vamos tentar fazer com menos pessoas, mas talvez da menor maneira, com mais rentabilidade. Então, aproveitar, entender a essa pessoa. Eu sei que essa pessoa ela gosta desse tipo de nota, ela gosta desse tipo. Quando eu estava fazendo uma ficha, eu vi que tem pessoas ali que fazem uma ficha por cliente, não com todos, mas com os maiores deles. Eles têm uma ficha, ela gosta desse tipo de fragrância, dessas fragrâncias que são mais redondas, mais aconchegantes. Não, ela gosta dessas fragrâncias mais doces, mais frutais, mais coloridas. E assim, quando tem uma novidade que sai, você consegue orientar. Nossa, essa fragrância, ela é para os meus clientes que gostam dessas fragrâncias mais explosivas, mais coloridas. E aí você foca e a chance de sucesso é maior. Então, para mim, eu acho que em toda acontecimento, em toda coisa que acontece nas nossas vidas, é momento de tirar quais são os benefícios e qual é o aprendizado que a gente pode aproveitar dessa situação. E, no meu caso, seria isso. Então, vamos dar sequência para a terceira fragrância, que é o Rebelle.
A ousadia de ser rebelde, Rinode. Beleza, então agora o Rebella. Bom, o Rebella, eu vou ser honesto com vocês, é uma das minhas fragrâncias preferidas. Então, você está sendo objetivo da melhor maneira. Mas isso é importante também, quando você cheira, olha, o gosto pessoal também ele ajuda na sua classificação para identificar e lembrar depois às cegas qual é a fragrância. No caso do Rebelle, a gente está falando de um Chipre. Então, um Chipre, eu tenho certeza que vocês ouviram um monte de vezes esse nome de Chipre e muitas vezes vocês acabam, no final das contas, me falando que sem saber o que é um Chipre. Um Chipre ele é uma estrutura olfativa que é em torno de uma matéria-prima, principalmente, que é o patchouli. Então, para alguns de vocês não vai trazer, não fica mais evidente, mas o patchouli é uma nota, né, de uma folha, só que efetivamente, quando você cheira, ele tem uma nota amadeirada. É uma nota muito complexa, ele tem uma nota um pouco verde, ele tem tem algumas pessoas que falam que inclusive tem uma nota um pouco de mofo até nessa nota de amadeirado, porque ela tem essa coisa ela tem um pouco essa nota amadeirada, um pouco úmida, e dependendo da receptividade das pessoas, tem pessoas que podem achar isso, pegar um lado mofo ruim, e outras pessoas que acham não são tão impactadas por isso e fica com essa nota de madeira molhada que traz que traz uma certa sofisticação. Então, muitas vezes, sempre que o patchouli é um pouco dominante na estrutura de uma fragrância, a gente acaba classificando ele como um Chipre. Agora, essa fragrância, para mim, ela é uma dualidade justamente entre esse patchouli, então essa nota madeirada no fundo, um pouco mais áspera, um pouco mais de madeira, tem no fundo, e a rosa. Ela é muita rosa nessa fragrância. Então, toda essa dimensão rosada, só que para mim essa rosa, ela não é uma rosa bobinha, por isso que eu coloquei essa imagem de uma rosa, do talo da rosa com as espinhas. Para mim essa rosa, ela tem muito caráter, inclusive eu acho que essa fragrância, ela casa super bem com o universo da fragrância Rebelle, dessa mulher, muita elegância, mas ao mesmo tempo um caráter de rebeldia, de ousadia também. Então, essa fragrância ela me remete muito a essa dimensão de rosa. Cheirando, ela tem essa cor rosa também. Ela me remete muito à elegância, uma certa feminilidade. Não necessariamente muito jovem, porque eu acho que essa sofisticação que traz vai para uma mulher, quando eu falo jovem, eu ia falar de uma mulher de 30 anos. 30 é mega jovem. Mas quando eu falo jovem, no sentido não é teenagers, sabe? Não é cheiro de pirulito. Não é nada, é uma coisa mais sofisticada, mais elegância também. Muito evidente. Tem uma parte, eu sinto uma parte um pouco úmida, não sei, eu tenho uma nota de orvalho quase também. Quando você cheira, tem essa dimensão, essa rosa com muito orvalho, e esse fundo mais amadeirado, mais áspero, ele me traz esse lado mais, não tão inocente. Por isso que eu coloquei essa rosa com espinho, porque ela me remete esse lado um pouco fascinante, mas eu acho que a mensagem que essa mulher lança é ok, eu estou aqui, mas cuidado, não se aproxima com cuidado, porque eu não sou uma pessoa tão fácil assim. Ela tem muito caráter, essa fragrância. Marcelo, tem alguma pergunta? Então, o patchouli, ele é uma matéria. Alguém está perguntando realmente mais informação sobre o patchouli. O patchouli é uma planta que foi descoberta na Indonésia. Então, ela vem da Ásia. Ele é uma árvore pequenininho e é da folha que a gente extrai. Então, a folha, inclusive, quando a gente pega a folha, geralmente ela não tem um cheiro muito forte. Essa folha, a gente precisa passar por um processo de secagem, a gente precisa secar essa fragrância. E depois por um processo de hidrodestilação, igual a cana-de-açúcar, para fazer o álcool. Com esse processo de destilação, a gente consegue recuperar a essência de patchouli. Então, apesar de ser uma folha verde, o cheiro dele ele é classificado olfativamente na categoria das madeiras, por causa do cheiro. São muitos ingredientes, aliás, que são
classificado olfativamente numa família que não necessariamente a gente teria colocado. Por exemplo, a essência de flor de laranjeira é classificado como um cítrico, apesar de ser uma flor. Tem muitas matérias-primas assim. Então, o patchouli, sim, é uma folha que vem da Ásia. E ela é uma planta, por ser um cheiro por essa nota amadeirada, que tem um poder de fixação muito grande. E agora você está me abrindo a brecha por essa pergunta: o que faz uma fragrância ter fixação ou não ter fixação? E cadê o fixador que os europeus usam para as fragrâncias terem mais fixação? Isso é uma lenda urbana, que eu não sei de onde isso saiu. Alguém inventou um dia que existia uma matéria-prima que se chamaria de fixador para colocar nas fragrâncias. Não. A fixação de uma fragrância, ela vem, de maneira para esquematizar e fazer a coisa mais simples, ela vem do peso molecular dos elementos que compõem um cheiro. Cada molécula olfativa é uma molécula que tem um peso. Esse peso, em função se a molécula é mais ou menos grande. O próprio tamanho dessa molécula faz o seu comportamento físico-químico. Se ela é muito pequena, que é o caso, por exemplo, dos cítricos, os cítricos são moléculas muito pequenas, eles vão ter uma volatilidade muito grande. Ou seja, se você pegar várias moléculas de vários tamanhos, aquelas de tamanho pequeno vão ter uma volatilidade muito maior e inclusive, elas vão morrer, vão sumir muito mais rápido. Por isso que as notas cítricas têm tendência a sumir rapidamente. E depois, quanto mais a nota ficar mais pesada, então, geralmente, os cítricos são as mais pequenas, depois, esquematizando, a gente vai ter uns florais, uns frutais, ou uns aromáticos, que vão ter notas mais intermediárias, e depois tem as notas doces, as notas amadeiradas, as notas ambaradas, os musk, que são moléculas muito maiores. Então, por ser maior, elas vão ter tendência a ser mais pesadas, então ter uma evaporação muito mais lenta. Então é por isso que a fixação de uma fragrância, ela vem da própria composição dela. Se uma fragrância é muito fresca, fragrâncias muito frescas têm tendência a ter menos fixação que as fragrâncias orientais, as fragrâncias gourmands, porque tem muito mais vanilla, que são notas pesadas e que vão ter mais fixação. Não é que elas ficam agarradas, é que elas demoram mais para evaporar. É só isso. A fixação vem disso. E não é ter um fixador que você coloca em cima que vai reter todas as notas para evitar delas evaporarem. Então, isso não existe. A pergunta do Marcos, aparentemente eu já respondi. Nossa, gente, a gente está chegando quase no fim, tem mais uma fragrância, então vamos correndo com a quarta e última fragrância, que é o Grace. Grace and Grace Midnight, novas fragrâncias da Renaudet. Então, Grace. O Grace foi a minha primeira criação com a Renaudet. Então, ela tem realmente um lugar especialzinho no meu coração, né? Esse foi o primeiro brief que a gente participou e a primeira fragrância que a gente ganhou junto com a Renaudet. Então, o brief que a gente recebeu para o Grace era para ter uma fragrância que
fosse a fragrância dessa mulher, essa mulher um ícone. A gente tinha essa imagem de uma mulher que sobe o tapete vermelho em Cannes, no festival do filme. Então, essa mulher que igual uma aparição, uma visão assim da mulher. E para isso a gente queria uma fragrância com muita feminilidade, claro. Então por isso que essa fragrância tem essa dimensão floral, esse buquê floral muito grande. E uma das flores que a gente usou para essa fragrância é a peônia. A peônia, olfativamente, ela está na família das rosas. Olfativamente, ela não é da família das rosas botanicamente falando. Mas a ideia era justamente isso, trazer entre a ideia de luminosidade, das luzes, que é como uma estrela de cinema, com as luzes que vêm por cima. Então, todo esse lado fresco, luminoso, borbulhante que tem na saída da fragrância, com uma nota de gengibre, um pouco de laranja da Flórida. Então, esse conjunto traz esse lado super fresco e super que estica a fragrância para cima, que dá muita saída e frescor, muito impacto na saída. E depois tem toda essa dimensão floral, e a flor de peônia, eu acho que visualmente ela remete muito bem o que eu sinto como sensação cheirando essa fragrância. Quando você vê as fotos da peônia, tem esse lado, parece, se você foca, a gente tem um ramo de flores, mas quando você foca, parece que você está quase com um vestido laminado com todas essas camadas de tecido, ou de seda, ou de cetim, e então esse floral ele me remete muito isso. Tem essa nota do floral envolvente, quase as pétalas, muito delicado, com muitas pétalas. Então, para mim, Grace é isso, é essa feminilidade, quase ícone, a imagem dessa mulher que você vê quase intocável, e essa dimensão fresca, essa saída luminosa, como que traz a atenção em cima de você. Para mim, essa fragrância remete muito isso: sofisticação, luminosidade e ela tem tudo isso. E no fundo tem uma dimensão um pouco mais embarada, um pouco mais envolvente, um pouco mais encorpado, que dá mais sustentação lá no fundo, sabe? Mas para mim ela é uma nota e traz uma fixação, porque uma fragrância tem uma fixação boa, inclusive essa fragrância Grace, como as outras, mas essa apesar de ter uma saída muito fresca e um corpo muito pétala, que parece leve, não, tem um fundo que permite ter uma sustentação. Então é isso, se vocês concordam comigo, frescor, luminosidade, e no corpo essa dimensão floral, pétala, super feminina. Algumas perguntas? Sim. Então, de novo, eu acho que essa coisa de Grace Midnight é uma percepção muito subjetiva. Acho que é mais um argumento do marketing, quando foram lançar essas fragrâncias, para tentar diferenciar uma mais de dia e uma mais de noite. Eu tenho pessoas que falam para mim que eles usam mais o Grace, e o Grace que eles usam tanto de dia como de noite. Eu acho que essa fragrância ela é mais porque essa fragrância ela é floral. O Grace Midnight ele é oriental, então é uma nota muito mais pesada. Então isso vai depender do nível porque mesmo as notas embaradas, as notas orientais são notas muitas vezes muito mais embaradas e mais doces. O Grace ele é floral, mas em faceta, quando você vê a descrição olfativa, tem floral cítrico ambarado. Ele tem também uma dimensão ambarada, só que talvez é um ajuste, concentrações diferentes, e que para algumas pessoas essa dimensão ambarada pode ser realmente suficiente e o Grace Midnight ser demais. Para outras pessoas, o Grace normal, branco, não é suficiente, porque elas gostam de notas mais adocicadas, então elas vão mais para o Grace Midnight. Então, essa coisa de para dia, para noite, não é uma coisa no qual eu me sinto confortável. Eu acho que você precisa
sentir o que a pessoa quer, se ela quer uma fragrância mais pesada, mais leve, aí sim você consegue orientar. Mas eu não recomendaria com essa noite e dia. A única coisa que eu sei, quando a gente desenvolveu, eu recebi a informação depois que esse Grace era até hoje a fragrância preferida da Dona Adelaide. Quando a gente quando eu tive a chance um dia de encontrar com ela, foi aí que ela me falou que realmente até hoje era a fragrância que ela mais gostava, que realmente foi a fragrância foi a maior revelação para ela até hoje. Então, você pode falar que ela tem. Desculpa, alguém está perguntando se a gente pode falar que essa fragrância é cítrica. Eu não falaria que a fragrância é cítrica, mas que ela tem uma faceta cítrica. Quando você pega a classificação olfativa, do jeito que ele foi apresentado para você, ela é floral, cítrica, ambarada. Então, para mim, essa fragrância ela é floral antes de ser cítrica, mas ela tem nitidamente uma dimensão cítrica dentro da fragrância. Essa nota cítrica, ela vem do gengibre. O gengibre é uma nota que a gente classifica tanto em cítrico ou em especiado. Mas ela tem, o gengibre traz, e claro, tem bergamota da Calábria também, tem uma bergamota, não é a bergamota que a gente tem no Brasil, uma bergamota específica que existe na Itália e que traz esse lado cítrico. Mas falar que é uma fragrância cítrica não seria totalmente correto, porque não é a faceta principal dela. Mas, com certeza, ela faz parte da assinatura da fragrância, essa nota cítrica. Uhum. Uhum. E eu não entendi a pergunta. Parece que tem questão. Então, né, em relação à dosagem, eu não sei falar para você, porque a gente desenvolve as fragrâncias. Bom, eu sei, vou ser honesto com vocês, essa coisa de dosagem com a Renaud foi uma coisa que foi passada para a gente, uma exigência para vocês, mas a gente não funciona em termos de dosagem. A gente desenvolve. Então, claro, para responder rapidamente a sua pergunta, a gente sempre é perguntado para a gente desenvolver fragrância para dosagem de 23. Então, porque depois isso envolve normas sanitárias, que uma fragrância, ela, dependendo dos elementos que compõem a fragrância, ela pode ser aceita até 23%. Então, isso a gente compra com isso. Agora, em relação à dosagem, eu tenho... não é a dosagem de fragrância que faz a potência da fragrância. Tem muitas fragrâncias que... porque depois, quando você faz uma fragrância, é sempre uma questão de custo e dosagem. A fragrância tem um custo. Quanto mais fragrância você coloca dentro de um frasco, mais caro fica o produto, né? Então, às vezes, a gente tem sempre um objetivo de custo, e esse objetivo de custo ela é o resultado do preço da fragrância pura, do preço do quilo, em função das matérias-primas que você colocou dentro, e da dosagem que você aplicou. Se eu faço uma fragrância que custa $1.000, se eu aplicar a 1% ou a 20% dentro de uma fragrância, o preço final da fragrância não vai ser o mesmo. Se eu coloquei 1% ou 20%. Só que a gente vê que, em função disso, com dosagens menores, a gente consegue colocar fragrâncias mais caras, que acaba se compensando. Eu não estou falando da Renaud, estou falando no geral quando a gente cria fragrâncias. Então, a coisa de dosagem, eu sempre soube que dentro da Renaud foi um elemento muito importante que vocês realmente valorizam muito fragrâncias com dosagens muito altas, mas eu já falo desde já que dosagem não é garantia de performance, de qualidade, de fixação e de qualidade, geralmente. Isso eu estou mega convencido. Se você pega muitas fragrâncias importadas também, ou até fragrâncias brasileiras, tem fragrâncias com dosagens muito menores que tem uma fixação e poder similares. Tem algumas mais fracas, com certeza, do que a Renaud mais forte, mas tem algumas que são tão fortes, igual, e nunca estão a 23. Então, isso não é a chave para o segredo para ter uma fragrância performática. Mas sim, na Renaud vocês realmente buscam e
e a marca quer dar para vocês realmente esse argumento, essa garantia de uma dosagem generosa para ter mais qualidade do perfume. Então, gente, desculpe, eu passei do tempo, faz 10 minutos, espero que não consigo ouvir os seus feedbacks de imediato, mas eu espero que realmente isso foi proveitoso para vocês. Eu tentei talvez deixar aberto um jeito de ver a fragrância, um jeito de abordar esse assunto das fragrâncias um pouco diferente. De novo, não existe eu quero que todos vocês, se é uma coisa para lembrar, que vocês ficam confortáveis com o fato de vender fragrância a partir do momento que você entra num território de sensação, de emoção e, sobretudo, de elementos que você mesmo pegou. Qual é a sua descrição dessa fragrância? A partir do momento que você acredita nisso, a sua mensagem vai ser muito mais convincente com o pessoal. Então, com os seus clientes. Eles não podem não concordar, mas pelo menos você vai poder olhar eles nos olhos e assim ser convincente, porque você vai acreditar no que você está falando. Então, isso requer um pouco de trabalho, experiência, não é uma coisa que vem sozinho, é uma coisa que vem dia após dia. Eu estou todos os dias cheirando, até fragrância que eu já tinha cheirado, que eu esqueci que eu preciso voltar a cheirar. Então, isso é um trabalho realmente de aprendizado, mas vale a pena, realmente, porque quando você consegue entrar nesse universo, é realmente muito poderoso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Oi, Eduardo. Ok. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Matheus? E você, como é que tá? Foi ótimo, tô ótimo. Aí sozinho, ao mesmo tempo, no meio de muitas pessoas. É engraçado essa sensação, né? A gente também, eu acabei de terminar uma conferência agora também com os franqueados. Primeiro, parabéns, peguei o trechinho aí da sua explicação. É tão bom quando a gente vê um perfumista falar, né, Marcelo? A coisa parece tão mais óbvia, tão mais simples, né? Eu vi o teu exemplo aí do Midnight, a forma que você coloca. Parabéns, obrigado pela participação. Agradeço aí em nome de todo o time da Dron também, Givaldan, enfim, muito obrigado. A gente, cara, primeiro que é maravilhoso, né? Eu acho que quando a gente tem um conteúdo como esse, a gente aprende que o negócio ele é muito mais simples. Ele é muito mais simples, mais óbvio do que parece, né? E então acho que para a gente tem sido excepcional nesse sentido, né? Nesse contexto, a gente tem aprendido muito. Acho que a gente está com uma visão cada vez maior do negócio, e principalmente aprendendo a trabalhar nesse momento, né? Aprendendo a trabalhar no online, aprendendo a fazer esse trabalho. Muita gente também fazendo, né, um trabalho. Acho que caiu aqui, Marcelão. Sim, voltou. Voltou, desculpe. E muita gente aprendendo um pouco essa nova dinâmica de se trabalhar, como trabalhar, né? Para nós, por outro lado, com todas as iniciativas da Rinode, é muito bacana pegar carona num treinamento como esse teu, porque exatamente agora, no Dia das Mães, né, a gente fala que epicamente, né, no mercado de venda direta, uma das datas comemorativas de maior relevância no ano, você sabe bem, historicamente, né? Isso acontece até muito mais no varejo, mas a venda direta não é diferente, é o Dia das Mães. A gente sempre tem um pico de faturamento de venda incrível. E a gente fez uma estratégia agora muito legal, que a partir de agora, nesse novo catálogo, a gente desenvolveu 11 kits voltados para o Dia das Mães.
Então, a gente mesclou, pegou as fragrâncias best-sellers, pegou as melhores fragrâncias historicamente da Rinodê, disponibilizou um pacote, um bundle, e elas vão poder comprar essa fragrância, né? Todo mundo tem acesso a isso, e ganhar um kit diesel da nossa linha de make-up, que também, né, acho que está na tela aí para todo mundo. Então, são 11 kits muito bacanas que nós lançamos agora. Eu acho que depois de embarcar num treinamento como o teu, que você já sabe, inclusive até, o pessoal vai conseguir fazer um treinamento em casa, né? Na hora que der para as mães lá, para a avó, para as tias, para todo mundo, né? Quem foi criado, não teve mãe, mas foi criado por alguém, ou seja, vai poder premiar, vai poder presentear de uma maneira tão bacana, nessa data tão bonita, tão festiva, de uma maneira excepcional, e ainda usar uma linha de maquiagem do Grupo Rinodê, da linha Diesel, que eu sei que você conhece também, acompanha, né? Sabe que a gente tem uma linha muito bacana e que vem realmente numa data comemorativa excepcional. Então, a gente está muito animado em fazer lives cada vez mais de produtos, embarcar com treinamento com profissionais, com pessoas que têm pedigree, que têm experiência, têm visão global como a tua, né, para realmente a gente poder levar informação, porque fica muito mais fácil, né? À medida que você aprende mais sobre o produto, cara, fica muito mais simples, né, de falar sobre as fragrâncias, de mostrar a diferença, de entender a necessidade. Eu acho que a forma que você tocou é entender um pouco isso, né? A necessidade de cada um. Cada um não tem fragrância que eu gosto, que você gosta, mas que não. Cada um tem a sua característica, cada um. Não existe fragrância ruim, né? É super simples. Se todo mundo gostasse das mesmas coisas, só precisaria de uma fragrância. Exato. Então, eu acho que existem tantas fragrâncias como existem pessoas que gostam de fragrância. É verdade. Cada um tem a sua identificação, e eu acho que a beleza da perfumaria é isso, porque cada fragrância ela entrega um valor agregado na ponta diferente, e a gente conseguiu embarcar isso numa super incrível promoção, que, ao meu ver, vai ser explosiva. Até o fim de maio, a gente tem uma explosão agora. Já está no catálogo agora desse ciclo, Dia das Mães. São 11 kits, eu acho que o Marcelão falou que já está disponível aí para o pessoal. 11 kits excepcionais do Dia das Mães, bacana. Obrigado, que o pessoal vai poder escolher. Como o Matheus falou, cara, você escolhe a que faz mais sentido para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para quem quer que seja que você queira premiar. E, além disso, se não bastasse, ainda vai com o bônus, que é uma maquiagem. Eu não conheço uma mulher na minha vida que não goste de uma maquiagem a mais. Eu não conheço, não achei até hoje. Então, é muito legal. A gente fez com muito carinho essa incrível promoção de Dia das Mães para premiar as nossas mães da maneira que elas merecem. Então, você está premiando todo mundo. Obrigado você. Está premiando todo mundo. Está premiando as mães, premiando os revendedores, porque aí você faz um produto com um apelo muito maior, que então vai ficar mais fácil de vender. Então, está todo mundo premiado aqui nessa história. Muito legal. Que bom. E é isso, gente. Aproveitem essa incrível promoção. O momento está incrível. Tem muita coisa que a gente anunciou para a rede. Tem outras promoções que estão em vigor. 50% a mais de ponto extra. Então, cara, você já compra o kit de Dia das Mães, já ganha ponto extra, já fecha o teu mês de abril de uma maneira excepcional. É muito legal. A gente estava mostrando, eu estava no comitê de franquias agora, mostrando, só para concluir o raciocínio, alguns segmentos de mercado, cara, caíram 50%, 60%, 70%. Varejos tradicionais derreteram, né? Lojas de shopping e etc. E quando a gente olha na Rinodê, a gente teve uma leve retração de 12%, do mês de fevereiro para o mês de março. Então, gente, a gente tem que agradecer, né, todos os dias que o que aconteceu não é nada diante de outros segmentos de mercado que tiveram aí quedas homéricas, né? Então, a Rinodê provando que está muito bem posicionada, a venda direta provando que está, mais uma vez, muito bem posicionada. Então, é muito bacana
a gente poder fazer esse trabalho e promover fortemente, ainda mais nesse momento que as pessoas precisam de um plano alternativo para ganhar dinheiro. Então, Exatamente. fica mais uma vez a Rinode e principalmente uma campanha como essa para as pessoas ganharem dinheiro na ponta também, né, Thierry? Matheus. Ótimo. É isso. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos pela participação. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por contribuir tanto aí com a gente. Ficamos aí nas próximas lives, com certeza com muito mais novidade. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Valeu, obrigado! Valeu!